total. O cara chegou por trás, eu estava entrando no carro, chegou, falou assim, cara enorme, né? Quando chegou uma sombra, eu quase não enxerguei o carro, tão escuro que ficou. O cara chegou por detrás, falou assim, ó, passa o carro. Aí eu, cara, calma. Eu falei, calma. Aí ele pegou assim, eu olhei, já tinha 3 caras. Aí eu falei, cara, tu não quer fazer isso, tu é um cara bom. E quando eu olhei, cara, tinha 5 ou 9 caras. E aí eu cheguei e desarmei eles e comecei a bater, e eles batendo, aqueles 20 caras brigando comigo, até que um falou assim, ô baixinho. Eu falei, como assim baixinho? Baixinho, eu tenho 1,70 que é alto para média baixa de brasileiro. E aí o cara pegou e... Cara, que pesadelo. Que... Oh, Claudião, solta a vinheta! Meu caro web espectador, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está iniciando o programa A Hora Podcast Entrevistas. Isso aí, é um formato alternativo à nossa revista eletrônica. E nós vamos estar trazendo sempre pessoas interessantes, personalidades, pessoal que está chegando no mercado, empreendedores. Vocês vão curtir com certeza. Olha, eu quero te dizer que esse programa, nós estamos muito felizes com a repercussão do programa de estreia. Muitas pessoas gostaram do nosso conteúdo e a ideia é essa, continuar. Lembrando que você vai ver ao longo do programa anúncios em vários formatos, no banner embaixo, a nossa tela fazendo uma chamada, você pode anunciar no nosso programa. E o mais interessante, quando você anuncia no nosso programa, você está auxiliando algumas entidades que precisam do seu auxílio, que é o Asilo Padre Cacique, a Associação 1 mais 1, que cuida de pessoas em necessidade social, em fragilidade social, em Viamão e Porto Alegre, e a Escola Kinder. Você pode auxiliar com seu anúncio aqui no nosso programa. Nós damos início ao nosso episódio, nosso programa de entrevistas, um podcast propriamente dito, com 2 convidados ilustres. Sejam bem-vindos, Arthur e Felipe. Sejam bem-vindos. Boa noite. Primeiramente, muito obrigado aí ao pessoal por ter convidado. E vamos lá, né? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Isso aí. Seu nome, por favor? Meu nome é Arthur Bueno. Isso aí. Na verdade, eu falei Arthur e Felipe, né? Esse é o Arthur. Felipe. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Assim como o Arthur, fico muito grato de estar aqui. E é isso aí, eu tenho certeza que a gente vai trocar uma ideia muito legal. E é isso, vamos embora. Eu sempre gosto de deixar as pessoas à vontade. Vocês, por acaso, têm gravato borboleta fobia? Não. Não, então fico tranquilo, vai fluir bem a entrevista. Eu estava um pouco assustado, mas agora eu já estou mais calmo. Agora eu estou de boa. Porque sabe que tem uma fobia borboleta, né? O cara tem tanto medo de borboleta que tem medo até de gravata borboleta. Mas não tem, então vai fluir bem. Certo, vai ficar de boa. Muito bom. O Felipe é ilustrador, está estudando design, tem interesse em ser um designer, e o Arthur Bueno é um estudante na área de produção audiovisual. A gente vai conversar com os dois aqui no nosso programa. Para nós é um privilégio estar com vocês. Eu quero iniciar o bate-papo perguntando para o Arthur. Arthur, o que te levou para a área de produção audiovisual? O que te arrastou para essa área? Bom, eu comecei como ator, na verdade, né? Eu tinha 14 anos. Eu lembro que eu queria me desenvolver em alguma atividade, né? E eu gostava muito de cinema, eu sabia que eu ia fazer algo relacionado a isso.
E eu era bem tímido, nada desenvolvido, né? E a atuação ajuda muito nisso. Inclusive, eu sempre incentivo as pessoas porque... para coisas básicas, assim, né? Às vezes a pessoa tem alguma fobia de falar, de se apresentar em público, e a atuação ajuda muito a pessoa a se soltar nesse sentido. Diz uma coisa, nessa área que tu começou a estudar dramaturgia e ser ator, Sim. A área de improviso já nasce junto ou é distinta? Eu acho que já nasce junto, assim, acho que todo mundo tem ideias, que sabe que tem ali o seu grau de sucesso, né? Sabe que tem boas ideias e a atuação permite a gente soltar ali uma piada ou outra, ou alguma cena ou outra que sabe que vai dar bom, assim, se tiver o timing certo, né? Da entrega. Ótimo, ótimo. Na realidade, eu conheço pessoas que têm problema de dicção, Sim. até, e começaram, além do fonoaudiólogo, que é um profissional que vai auxiliar de fato, através do estudo do teatro, né? Sim. Foram se soltando e praticando, impostação de voz e tal. É excelente, assim, porque, por exemplo, da parte que eu não fiz teatro, né? Eu fui direto para TV e cinema, que a gente chama, né? Que é estudar para publicidade, propaganda ou filme, propriamente dito. Então, tu se vê bastante, né? Que é uma coisa que... O lugar onde eu fazia o curso, por exemplo, muitos jovens que iam para lá, tipo, não tinham esse costume, muitos atores iniciando, tipo, ou até o pessoal que vem do teatro para o cinema não tá acostumado a se ver numa tela, sabe? Então tu vence bastante a timidez, assim, quem tem alguma limitação com isso, né, no caso. Sim. Felipe Garbelotto. Felipe, a minha geração, a gente tem quase a mesma idade. Tu tem quantos anos? Perto de ti. 20, tô com 20. 20, eu tenho... Vamos mudar de assunto. Filipão, diz uma coisa. A minha geração curtia muito gibi, revista em quadrinhos. Tu curte? Isso foi um dos motivos que te levou para a área de ilustrador? Como é que é isso? Cara, foi, acho que principalmente isso, sabe? Hoje em dia eu não sou um leitor assíduo de quadrinho, mas se eu fosse dizer o que me colocou nisso, o que me encantou por desenhar, por ilustrar, com certeza foram os quadrinhos. Eu tenho uma colecionava na infância, eu estava sempre numa livraria, eu passava por uma, tinha que entrar, sabe? Então com certeza foi uma porta de entrada para eu seguir o meu sonho nisso hoje, os quadrinhos, sem dúvida. Eu me lembro, há alguns anos atrás, quando eu tinha a tua idade, que pouco tempo atrás. Tinha uma folha que quem gostava de desenhar e queria praticar, colocava em cima e tinha um nível de transparência e a pessoa começava a treinar papel manteiga. Isso. Ainda se usa isso ou não mais? Eu sei que tem artistas que usam, sim, tem algumas técnicas com ela, mas eu nunca usei, não. Sim, eu lembro que era uma forma de começar lá e tal. E aí tu olhava no gibi e... Passava por cima. Isso. Mas no teu caso, tu olhava no gibi e começava a fazer o quê? Quadros, um desenho livre com aquele personagem? Como que era a tua relação? Eu sempre fui péssimo desenhando cenário. Então, assim, quando tu vai num quadrinho, tu vê uma composição muito grande naquela imagem, né? Não é só um personagem. E nunca foi o meu forte. Inclusive, uma coisa que eu tenho todo estudando para me desenvolver. Então, eu gostava muito de desenhar o personagem, o rosto do personagem. Se tu pegasse meu caderno, ia ter 300 Batman, 400 Homem-Aranha e assim por diante, sabe? Mas com a mesma expressão ou não? Eu tava lá na aula, olha só que exemplo, né? Tava lá na aula de bobeira, lembrava de uma cena e eu desenhava, sabe? Uma pose, ou o rosto, ou o símbolo, sabe? Então, sempre gostei muito disso. Inclusive, um dos meus grandes sonhos não era ser ilustrador de forma geral, mas eu queria ser um quadrinista, eu queria desenhar para histórias em quadrinho. Hoje já não é mais um sonho meu, não é uma coisa que eu tenha vontade, mas não dá para dizer que isso não foi essencial para eu querer seguir carreira nisso hoje, sabe? O ilustrador, ele caminha junto com o enredo, com a história, né? Pois depende. Tem a área da ilustração, tanto como a área do design, é muito vasta, né?
Existem muitos campos de atuação. Eu posso, por exemplo, desenhar como o artista que criou, por exemplo, o Ronald McDonald para o Mac, sabe? Eu posso fazer personagens soltos para alguma campanha publicitária, eu posso trabalhar na área do cinema também, quem sabe fazendo animação. Então, o campo de atuação é muito grande. Hoje em dia eu ainda estou meio perdido nisso, eu trabalho como freelancer, né? O trabalho que surge eu vou lá e executo exatamente, como os que a gente vai ver daqui a pouquinho no meu portfólio. E então, essa questão de aonde eu trabalho, o que eu quero fazer, é sempre uma incógnita. Eu acho que o Arthur deve ter essa questão também, de tu parar e se perguntar, será que esse caminho não é mais legal? Será que eu não devia ir pelo outro? Pô, a gente tem 20 anos, a gente está... No caso da ilustração, quando o cara diz, é um personagem tal, ele vai te dar características do emocional daquele personagem para que tu execute esse desenho. Pois é, depende do cliente. Tem clientes que sabem exatamente o que eles querem. Eu quero que seja assim, assim, assado, com esses detalhes, de tal forma, para tal finalidade. Agora tem cliente que vai te pedir para fazer uma arte e nem ele sabe o que ele quer, sabe? Ele quer discutir junto contigo. Os trabalhos que eu fiz, que eu ilustrei até agora, os principais, né? Alguns deles foram totalmente no feeling, assim. O cliente não me deu briefing de nada, sabe? Ele me mostrou, eu quero que tu faça uma arte para tal livro. Aí, como é que eu vou fazer? Ler o capítulo. Aí eu fui lá, eu li o capítulo, eu interpretei. Tem artistas que não fazem, que preferem ter um briefing completo, dependendo do que tu precisa entregar, até é essencial que tenha. Sim. Mas cada cliente é um cliente, cada caso é um caso, né? Tu prefere essa liberdade ou tu prefere que o cara te mapeie bem? Cara, como é que eu vou explicar isso? Quando é por mim, eu gosto da minha liberdade criativa, sabe? Mas às vezes a liberdade criativa é um problema para o cliente, porque a tua liberdade criativa diz muito sobre o que tu gosta, o que tu quer fazer. Tuas referências, talvez não o que o cliente queira. Então é sempre bom que ele te diga, olha, eu quero que tu vá por esse caminho, nesse estilo, sabe? Que tu faça assim, assim, assado, mesmo que seja algo mais geral, mais abrangente, até que a gente chegue a um consenso juntos, né? Isso eu acho bem interessante. Não que trabalhos no feeling seja algo ruim, né? Só é um pouco mais desafiador. Satisfazer o cliente. Mas no caso do cinema também tem isso, né? Quando o cara te pede para captar uma cena, ele tem que te contextualizar o que ele quer. Exatamente. O trabalho do diretor de foto, por exemplo, no set, ele é trazer à vida, né, em conjunto com o diretor, aquilo que o diretor quer, né? No final, o diretor manda em tudo. Sempre vai ser assim, né? Então, todo mundo está abaixo dele, né? No sentido... Exceto se for uma propaganda, daí o cliente manda em tudo, mas vamos assumir que seja um filme, o diretor manda. E a grande maioria... Não a grande maioria, mas... Geralmente o diretor ele tem uma visão muito clara do que ele quer, né? Ele vai chegar ali, eu quero que essa história seja contada desse jeito, e cabe ao diretor de foto dizer isso é possível, né? Ou, isso não é possível exatamente dessa forma, mas tem essa opção, essa segunda opção, né? Tipo, eles trabalham juntos o tempo todo para definir tudo que está na tela, né? Tudo que é uma imagem no filme é porque o diretor de foto e o diretor pensaram isso juntos, né? No caso. Isso é interessante. Na verdade, é uma produção. Aí eu vou te terminar com uma pergunta a quatro mãos. O cara que teve a ideia e vai estar dirigindo aquilo, diretor de arte, e tem o cara que é o diretor de fotografia. Sim. Eles têm que dialogar e se entender. Como esse mundo de efeitos especiais e possibilidades, né? Sim. Há um tempo atrás tinha o fundo verde, que hoje já se fala que tem coisas até acima disso, né? Não é mais uma produção a quatro mãos. Dependendo do filme, tem que ter esse cara junto. E dizer verdade. o possível e o não viável, né? Sim. A gente tem vários departamentos, assim, na hora de fazer um filme ou uma propaganda, né? Tem direção de arte, tem direção de foto, tem a direção, tem... Enfim, o pessoal dos efeitos especiais, geralmente, eles trabalham com o diretor de foto, porque o que o diretor de foto filmar é o que vai para eles. Então, se for uma filmagem ruim, não tem milagre. Então tem que ter... E aí isso vai do diretor de foto, né? Isso não é uma coisa que o pessoal que faça algum efeito especial tem que cobrar, por exemplo, né? Por isso que quem é diretor de foto não só tem que ter muitos anos de experiência, mas tem que ser bom, né? Ele tem que saber que a gente vai filmar um carro capotando, qualquer exemplo que tu possa dar, né? Ele sabe
qual enquadramento usar, ele sabe, tipo, o que ele vai ter que fazer para quando chegar lá na mesa de edição, todo mundo já foi pago, tá ali só, sabe, pronto para finalizar, o editor vai, né, a vida dele vai ser mais fácil, o editor ou quem vai fazer os efeitos especiais, enfim. E é isso, assim, é um trabalho bem direto entre esses dois departamentos, né, no caso. Excelente. Arthur, tu tem quantos anos, querido? 20 anos. Tu é relativamente jovem para estar já trabalhando nessa área, ou os pares são realmente essa faixa etária? Sim. Quando se trata de, acho que mais por trás das câmeras, a gente pode dizer isso, é bem jovem, assim, né? Tipo, essa é uma profissão que ela demora bastante, assim, quando... Claro, agora com essa nova geração de profissionais, né? Eu, propriamente, muitas outras pessoas, tá tendo uma tendência a se pular etapas, né? Então, a gente tem, por exemplo, diretores de foto cada vez mais novos. Isso é uma coisa que não era comum, né? O ápice de um diretor de foto é nos seus 50 anos, sabe? Nos seus 40 anos, assim, para te poder propriamente se dizer, eu sou um profissional, eu sou o cara, sabe? Mas claro que é uma tendência que é ok, sabe? Acontece, assim, esse pessoal que tá vindo jovem, eles são bons, sabe? Muitos deles têm uma visão muito clara do que eles querem e não tem problema, sabe? Mas falando de mim, assim, eu tenho essa paciência, assim, né? Tipo, eu subir degraus, assim, na hierarquia do set, que eu sei que isso vai ser recompensador no longo plano, né, de carreira, digamos assim. Muito bom. Olha, nós vamos dar uma pequena paradinha. É um tic-tac só. A gente já volta. É o nosso primeiro bloco comercial. Fica aí, não vai embora. Eu tô olhando, hein? Eu tô olhando. Você está assistindo o programa A Hora. Já voltamos. Faça do leão um sorrisão. Doe seu imposto de renda para a Kinder através do Fun Criança. O seu apoio vai render muitos sorrisos de bebês, crianças e adolescentes especiais. Acesse kinder.org.br ou ligue 51 33 54 4700 e saiba mais. As crianças da Kinder contam com você. Programa Hora? Eu gosto. A rede mundial de computadores traz muito conhecimento e conexão aos usuários. Por sua vez, existe uma preocupação crescente com a segurança dos seus dados e as informações estratégicas do seu negócio. A GoFix é empresa especializada em cibersegurança e suporte de tecnologia. Entre em contato e conte com a GoFix. Aqui é o Vitor Pio, vocalista da banda Virtualidades. Acabamos de lançar o nosso clipe do single Aquele Azul. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook é @bandavirtualidades. No YouTube é só colocar ali Aquele Azul, que você encontra a nossa música lá. Espero que todos curtam e sigam a gente aí para continuar acompanhando o nosso trabalho. Feito, um abraço a todos. E do papel não vai sair. Queria ter visto a minha cara naquela cor.
O programa A Hora está de volta. Você está conectado no programa A Hora. Você está no lugar certo. Se você queria um programa que tivesse informação, bate-papo, a gente risse um pouco, é esse lugar. Não esquece que daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com o diretor da principal rádio web do Rio Grande do Sul, a Rádio Putz Grila. A gente vai falar com o seu Camilo Bassols. Então espera aí, continua, que a gente está com um bate-papo interessante. Quero te lembrar que neste mês de maio, se você for no Brasileirinho 210, Gastropub em Viamão, você vai curtir o quê? Uma long neck na faixa. É isso aí, Brasileirinho 210. Local lindo, uma estrutura, um atendimento top, os proprietários fazendo você se sentir bem e um pôr do sol incomparável. É pertinho do lago Tarumã, em Viamão. Então é isso aí, Brasileirinho 210 tem essa cortesia. Só tem que chegar lá e dizer assim, eu estava assistindo o programa A Hora, e ganha uma long neck. É isso aí. Vamos voltar aqui para o nosso estúdio com os nossos convidados, que são o senhor Felipe e o senhor Arthur. Me diz uma coisa, eu vou agora tocar na ferida. Marvel ou DC Comics? E aí, Arthur? Tu responde? Eu vou ter que admitir que acho que o último filme que eu vi deles foi antes da pandemia, isso faz tempo pra gente poder dizer hoje em dia. E desde então tá horrível, né? E tá bem... Tá complicado. Tá bem inferior, assim, a qualidade do que já foi, né? O ápice desse universo de super-heróis. Sim. Eu acho que mesmo que a qualidade dos filmes tenha caído um pouco, eu me mantenho na mesma opinião, sabe? Se for filme, é Marvel, até porque eles têm muito material. Se for quadrinho, eu sempre vou pender para DC, não adianta. Sim. Eu sou do time Marvel, mas... Justo. Eu sei que tu gosta do Batman, Eu sou muito e o último Batman foi sensacional. A gente viu no cinema esse filme, foi bem... O Batman é um exemplo de destaque. Não só naquele filme, né? Tem a trilogia do Bale. Pois é. A trilogia Cavaleiro das Trevas, então né? Sim. O Batman tem uma bagagem no cinema. Forte. Inclusive os filmes antigos, claro, se for comparar hoje é complicado, mas eles tiveram uma importância grande, sabe? Sim. Se for ver o Batman, eu acho que se for pensar em heróis que estão tanto nos quadrinhos quanto na TV ou no cinema, eu acho que o mais explorado foi o Batman. Né? Eu acho que o Batman e o Homem-Aranha. 60 era o seriado do Batman. Né? Eu não me lembro. Aranha, acho que teve desenho, né? Bastante coisa. Teve alguns desenhos, teve até uma série japonesa tenebrosa do Homem-Aranha. Os que mais foram comercializados, acho que são esses, assim, disparado. Né? Disparado. Talvez até pela viabilidade técnica, sei lá, na época. Teve outros que a gente acaba não comentando tanto, mas olha os X-Men, por exemplo. Também foi explorado bastante uma época, né? Muito filme dos X-Men. Até ficou um pouco apagado com essa nova fase da Marvel aí, mas tem muito filme dos X-Men. Eu acho que eu não vi nem metade. Olha só, a gente tem aqui um teaser que o senhor Arthur está envolvido no projeto. Sim. Vamos assistir? Vamos assistir, eu quero que tu comente para nós, a gente está preparando ali para assistir. Me fala um pouquinho qual o teu trabalho. Tu é técnico de expedição na área de locação de equipamentos cinematográficos, Sim. né? Por mais que tu seja um estudante universitário na área de produção de audiovisual, Sim. tu já está na área atuando e vivenciando isso, que é muito importante, como tu falou, nesses degraus, tu está ali vendo, né? O objetivo é ser um assistente de câmera. Isso. Né? Mas eu lembro que tu falou que tem que ter um diretor. Exato, direção de foto é o objetivo final. Assim. Não quer pular a hierarquia. Exato. Vai vivendo os estágios. Vamos ver o primeiro teaser do Gritos Histéricos. Fala para nós depois do teaser sobre esse material. Beleza.
Às vezes eu tenho uma vontade tão forte de... surtar? Fala para nós desse trabalho, querido. Bom, então, esse foi o meu primeiro curta como diretor de foto, né, que a gente fez, eu e um pessoal da faculdade. A faculdade de cinema, eu acho que essa é a vantagem principal dela, né, para quem pode pagar, infelizmente, que é conhecer pessoas, né. Tu acaba encontrando um pessoal que é a mesma coisa que você, né, que quer trabalhar, quer fazer filmes, que quer estar no mercado. E foi com esse pensamento que a gente se juntou e fez esse primeiro curta, né. Foi uma experiência legal porque cada um sabia muito bem qual função queria ter no set e a gente se dividiu e fez, né, que é esses são os que a gente chama projetos de paixão, né, tipo, ninguém está sendo pago, é uma coisa bem, sabe, fazer acontecer como puder, e eu acho um primeiro resultado incrível, assim, né, tipo, foi feito com uma câmera ok, né, uma câmera quentinha, assim, mas foi feito com bastante carinho, assim, por uma diretora que por duas diretoras, né, porque essas duas atrizes do filme são as diretoras também do filme, e elas tinham uma visão muito clara do que elas queriam, né, e para mim isso é o principal na hora de aceitar um projeto, assim, ou de desenvolver um projeto próprio meu, né, no caso. Muito bom, cara. Sabes que é legal ver um jovem com essa mentalidade empreendedora, porque é muito fácil de dizer, pagou, eu faço. Quanto que eu ganho, né? Mas eu vejo que grande maioria das pessoas de sucesso, elas entram junto, experimentam, e o retorno vem, né, lá adiante. Mas é isso. A gente falava até há pouco sobre a questão da direção de arte ou de fotografia. Não necessariamente o cara tem que ter uma formação, né, Felipe? O que o cara tem que ter? Falava há pouco. Pois é, eu acho que tanto na área do Arthur quanto na minha, inclusive para essa questão agora que ele falou como se fosse uma network, né, que tu cria numa faculdade, por exemplo, uma rede de contatos, e é muito no boca a boca, sabe? Alguém indica alguém, tu chega teu nome chega na mesa ali por fulano, por ciclano, e aí tu acaba conseguindo uma oportunidade legal, te coloca no mercado, então... Mas o cara tem que mostrar, né? Tem que mostrar, exatamente. O cara tem que ter... Se tu for... Para começar, que o teu nome ser colocado numa roda, tu tem que ter trabalho na pista, né? Não adianta. Tem que ter mostrado já, né? Tem que ter mostrado, Sim. É isso aí. A gente quer assistir um outro teaser teu. É a gente tem um segundo aqui, e queremos que tu nos fale sobre esse outro teaser. Naquele que a gente assistiu, efetivamente, tu era o cara que dirigia, ali tu era o cara que escolhia o ângulo, tudo, né? Exatamente. O diretor de foto. De foto. Uhum. E aí, segundo também como diretor de foto. Muito bom. Eu acho que ele já pode pular a hierarquia e ir para o diretor de foto. Obrigada por estar aqui. Eu sei que eu preciso de ajuda. Eu só queria ir embora, Júlia. Professor, me diz uma coisa. Obrigado por estar aqui. Quem que escreve esses curtas? Quem escreveu este e o anterior? Então, eu tenho dois principais colaboradores, digamos assim, que é uma amiga minha que é diretora e um outro amigo meu que é produtor e roteirista, né? Ele é um ótimo produtor, assim. O produtor é quem faz o filme acontecer, em todos os sentidos, assim. Ele cuida das pessoas que estão no set, né? Ele garante o transporte, a alimentação, ele garante a locação, tipo, se a gente tem que filmar num supermercado. Aí, claro, no mundo perfeito nós temos dinheiro, ele consegue chamar o dono do supermercado e
né? Quanto que é a diária né, para você fechar o seu mercado e a gente poder gravar, ou poder gravar só num corredor, assim, tem toda uma negociação. E aí, claro, quando não tem dinheiro, é amizade, né? Olha, a gente quer gravar aqui, enfim, a gente, né, não tem dinheiro. A gente sempre chega com esse discurso porque a ideia é vender para as pessoas mesmo que não tenha grana, né? Então a ideia é tipo assim, olha, a gente tem esse projeto, a gente gosta muito dele, a história é isso, isso, aquilo, e se você topar, a gente pode, sei lá, aí tem toda uma negociação mais no sentido, a gente dá ingressos pro filme, se tiver uma estreia, por exemplo. Contrapartida pro cara. Ou a gente bota o seu nome nos créditos, sabe? Tipo, é uma coisa que a pessoa que estiver aceitando isso, ela não tem ideia de onde esse filme pode chegar, né? Pode ter um alcance grande, um alcance pequeno. Esse é o trabalho do produtor, né? E aí, no caso, nesse filme em questão, ele foi o roteirista, né? Roteirista e produtor. E ator, ele é aquele cara ali no ator principal. Como dá pra ver ali, é um filme bem mais sombrio, né? Já é uma coisa mais diferente do outro, que é bem colorido. Esse aí é mais sobre um relacionamento que dá muito errado. E aí tem o lance que sempre que a gente vai fazer um curta, a gente tenta ou manter o nível ou subir o nível, né? Então, por exemplo, nesse segundo filme, a gente tinha uma câmera já mais de cinema, né? Que a gente, dá para dizer assim, que a gente conseguiu através de uma parceria. Não era mais uma câmera de foto, assim, que a gente tinha. E foi bem legal, assim, deu para testar coisas novas, né? Uma câmera te permite muitas possibilidades, uma câmera de cinema, né? E aí, enfim, tem até agora o terceiro filme que a gente gravou, ele também é subindo o nível na questão de investimentos, né, de set, de luzes, de câmeras, mas esse não tem trailer ainda, né, infelizmente. Mas é isso, assim, essa é sempre a nossa mentalidade na hora de fazer um projeto por paixão, né, que a gente chama. Muito bom, querido, muito bom. Eu quero falar agora sobre este livro aqui, Moral da História, o livro Moral da História, que tem ilustrações do senhor Felipe Garbelotto. Filipão, conta para nós um pouco aí de como foi o processo. A gente vai ver o teu portfólio na tela enquanto isso, o processo de ilustrar esse livro do Clóvis de Barro Filho e do Júlio Pompeu. Como é que foi o processo para fazer as ilustrações desse livro? Foi uma experiência muito forte para mim, muito marcante, sinceramente. Sabe aquilo que tu às vezes tô com a cabeça deitada no travesseiro e eu penso, nossa, eu que fiz isso, sabe? Quando tu para pensar, até parece uma coisa simples, foram só 4 desenhos e tal, mas para mim foi algo muito impactante. Sobre a questão da produção das artes, o pessoal da editora entrou em contato comigo e eles me mandaram o PDF do livro e me disseram, olha, a gente quer que tu desenhe os 4 primeiros capítulos, se a gente gostar, vai pro livro. E eu desenhei, fiz uma arte para cada um dos 4 primeiros e eles gostaram de todos. Então, para mim foi uma realização de um sonho, sabe? Foi o primeiro trabalho meu que realmente foi para a rua, vamos dizer assim, que realmente teve uma visibilidade maior. Então, fiquei muito orgulhoso por ter participado desse projeto. Muito bom, muito bom. A gente está vendo aqui na tela algumas das suas ilustrações do livro Moral da História. Para cada uma delas, tu retratava algo que cristalizasse um ponto alto do capítulo. Isso, na verdade, é um livro de crônicas, né? Ele é um livro, exato, é um livro que não tem uma relação entre um capítulo e outro, cada um tem uma lição de vida no final, tem ensinamentos legais, inclusive coisas relacionadas à filosofia, e foi isso, eu li cada um desses capítulos, eu vi o que mais fazia sentido para mim, como é que eu poderia representar visualmente, não só resumir, mas passar que sentimento aquele capítulo me passou, sabe? E aí pensando nisso, eu fiz cada uma das 4 artes. Muito bom, muito bom. Vamos dar sequência aqui no teu portfólio, eu quero que tu fale para nós um pouquinho dessa próxima imagem aqui, que é do livro do Júlio Pompeu, que é o livro Corações de Lata. Tu fez a capa desse livro. Isso, na verdade eu fiz a arte da capa, né? Quem diagramou o livro, fez toda essa parte de organização do interior do livro mesmo, não foi eu, sabe? Inclusive a capa, eu fiz exclusivamente o desenho, né? Sim. E também é um trabalho que eu tenho muito orgulho, porque
porque tá na capa, né? É. Pô, imagina, esses tempos eu tava com um amigo, acho que foi até contigo. Eu entrei na Livraria Cultura é no Vale que tem, no Country, né? No Country, isso, no Country. Entrei na Livraria Cultura do Country e no primeiro stand tava o Moral da História, e eu andei uns passos, no segundo stand tava o Corações de Lata. É um dia que eu nunca esqueci, e isso pra mim é um estalo, sabe? Quando eu tô pensando em desistir, quando eu penso, quem sabe eu não sou tão bom assim, quem sabe eu não sirvo pra isso, quem sabe, pô, tem muito trabalho pela frente que eu não vou dar conta, eu lembro desse dia, sabe? Sim. Tu sabes que tu já está num livro do Clóvis de Barros, que é um escritor de bastante relevância. Professor muito forte, né? Pô, e tu já está numa obra dele, né? Quando tu chegou lá na livraria, tu falou assim, ó, eu que me frustrei. Pois é, não, eu que fiz. Nessa parte o orgulho bate, sabe? Nessa parte... Não, na realidade, o orgulho, ele tem que existir. O artista tem que ter, né? Ele tem que ser orgulhado do que ele fez. Só não pode ser maior que a humildade dele, né? Ele tem que saber contrabalançar isso, mas muito bom, cara. Parabéns pelo teu trabalho. Eu sei que tu é um cara que tem te especializado em fazendo diversos cursos, para cada vez ser um melhor ilustrador. E como tu bem falava, a gente falava em off, tu quer seguir na área de design. Quais são as aplicações dessa área que tu quer te especializar mais? Cara, essa questão do design, para mim, também foi um outro estalo que eu tive, sabe? Porque eu queria trabalhar com ilustração, eu sabia isso. Que eu queria trabalhar com arte, melhor dizendo, sabe? Mas trabalhar só com ilustração no Brasil é complicado. E, às vezes, eu não ter algum conhecimento sobre design quebrava um pouco algum projeto que eu tinha em mente. Por exemplo, eu quero trabalhar com ilustração. O que eu posso fazer? É um projeto que a gente até teve junto uma época. Vamos abrir uma marca de roupa com artes autorais. Mas e aí, como é que eu vou fazer esses posts no Instagram para a marca? Como é que eu vou fazer um site legal e bem feito? Aí eu fui começando a ver as barreiras que tinha por eu não saber design, sabe? Aí eu pensei, nossa, quem sabe eu levo o meu trabalho como artista, como ilustrador, para a área do design também, sabe? Então a minha vontade hoje é essa. Eu sei que eu tenho um longo caminho pela frente, mas eu sei que é perfeitamente possível e eu estou estudando isso agora. Estou me especializando para que eu consiga, vamos dizer assim, atrelar esses dois trabalhos, né? Um ao outro. Muito bom. Um artista de identidade visual, por exemplo, eu posso muito bem criar um logotipo, posso muito bem, fazer, a partir de estudos, né, de tipografia, de teoria das cores, escolher a melhor fonte possível, escolher as melhores cores que representam aquela marca e ainda desenvolver um bom personagem para ser a marca dele, sabe? Para servir como um complemento de identidade visual. Então é um trabalho perfeitamente possível de eu alinhar um ao outro, né, digamos assim. Inclusive, muitos artistas fazem isso, seja pelo Illustrator, seja trabalhos à mão livre mesmo, mas atrelam, né, a ilustração com o design. Muito bom. Tem mais uns projetos meus passando ali. A gente está se encaminhando agora para o final desse bloco do nosso programa, onde a gente teve o Arthur e o Felipe. Arthur, para o pessoal acompanhar as tuas produções, o que tu vem fazendo, qual que é o melhor canal? Bom, o melhor canal é o meu único canal, que é o Instagram, né? Que é a principal rede, assim, para, né, de distribuição do que a gente produz, do que eu trabalho. O meu arroba é turbueno, né? Que é THUR e o meu sobrenome é Bueno. Bueno, não é Bueno. Não é Bueno, exato. E lá eu tô sempre postando, se eu tô envolvido em alguma produção, algum filme novo, algum set. Tem também uma produtora que esse meu amigo, a gente faz filmes, né? Eu não me envolvo com ela, mas é através dela que a gente inscreve os filmes em festivais, enfim, distribui ele, que é a Badunts Filmes, que é bem a piada mesmo da bateria. É @Badunts Filmes. É um nome muito bom. Badunts? E lá ele tá sempre postando um trailer, por trás das câmeras, ou até alguma data de estreia, quando a gente consegue uma parceria com uma cinemateca, por exemplo. Sim. A gente consegue fazer um evento assim, e lá vocês vão sempre estar atualizados das próximas produções. Muito bom. As nossas redes do @Programa Hora Oficial tem um comprometimento muito grande com a cultura e com a arte.
queremos estar divulgando o material de vocês. Com certeza. Tá, querido? Filipão, onde o pessoal encontra o Felipe? Eu quero uma ilustração ou quero um trabalho publicitário com um ilustrador de verdade. Como é que o cara te acha? Que moral. Eu tenho meu Instagram também pessoal, que de vez em quando eu posto algumas coisinhas ou outras, mas o meu foco mesmo é o meu Instagram de arte, onde tem o meu contato lá também, onde eu postei esses trabalhos, inclusive, que eu também movimento tudo por lá, tenho todas as informações sobre valores e tal, é só me chamar por lá que a gente resolve. Qual é o endereço? É FLP Drawing, @FLP Drawing, o meu Instagram. Como é que é o Drawing? Fala para nós aí. É DRAWING, Drawing de desenhar mesmo, e FLP vem de Felipe, né, uma abreviação do meu nome. Muito bom. É isso. A gente, em nome da produção, eu e o Claudio, queremos parabenizar vocês, são jovens promissores, e para nós é um privilégio estar conversando com vocês, sabendo que logo ali as coisas vão continuar acontecendo, porque vocês são muito bons, muito criativos, e tem a cara do artista brasileiro. Tem a cara de brasileiro, na cara e coragem, descobrindo, aprendendo, se relacionando. É interessante também estar aqui, porque eu e o Arthur, a gente é amigo de uns 12 anos, eu acho. Acho que uns 12 anos, talvez até mais. E acho que do pessoal que anda com a gente, do nosso grupo, assim, a gente sempre teve um sonho muito parecido, sabe? Que é trabalhar com arte. E a gente sempre conversou muito, desde pequeno. Ele foi o cara que eu trocava ideia, que eu falava, mano, eu pensei em trabalhar com isso. Mano, olha o que eu fiz. É verdade. Então, tá aqui hoje, pra mim, pelo menos, é uma coisa muito marcante, sabe? Porque eu tô aqui com o meu melhor amigo de infância, que eu sei que tá seguindo o sonho dele, e foi um cara que me inspirou muito pra estar seguindo o meu, sabe? Esse projeto, a gente nunca levou pra frente, era uma marca de roupa que a gente ia chamar de Able ou Abel, enfim, a gente não tinha definido a pronúncia. Sim. A ideia era que fosse assim mesmo, algo meio híbrido. E assim como esse projeto, a gente teve tantas outras ideias, assim, pô, vamos fazer uma história em quadrinhos juntos, tu roteiriza, eu desenho, vamos fazer um curta, vamos fazer um Instagram de arte, tu escreve as histórias. A gente teve muitas ideias juntos, a marca também. Então, tá aqui hoje falando sobre o que ele ama e tá concretizando, e eu falando sobre o que eu amo e tô tentando concretizar também, é muito marcante. Muito obrigado por esse espaço. E a gente está feliz por estar veiculando e levando para o mundo essa parceria dos dois grandes amigos, né? Felipe e Arthur. Obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. E foi muito legal ter esse espaço para conversar sobre o que eu mais amo fazer profissionalmente. E é isso. Obrigado. Muito bom, muito bom. A gente vai para um breve tic-tac, um comercial, e na volta, Camilo Bassols, da Putz Grila, aqui no nosso programa. Você está assistindo o programa A Hora. Já voltamos. Solidariedade, colaboração, união, caminhar junto, você pode participar. Colabore com a Associação 1+1.
Chorar nos une. Comemorar nos lembra quem somos. Cada momento com quem amamos é realmente especial. Vem fazer seu evento conosco. Solicite orçamento. P-Record sonoriza. Tudo para seu evento. Aqui é Julinho Tonelado. Eu quero mandar um salve para todo mundo que está acompanhando o programa A Hora de Thiago Marques. Quero desejar para ele muito sucesso, que ele nessa empreitada aí nova. Vou falar um pouco de mim, meu nome, né? Julinho Tonelado. Eu sou músico há mais de 20 anos, tive banda desde os anos 90, toquei em vários projetos. Ano passado gravei o meu álbum Invasão Alienígena. Peço para vocês ir lá no Spotify, deixar um likezinho lá, um coraçãozinho, ouvir as músicas lá, compartilhar, fazer toda aquela parada lá de, né, internet. Tô gravando meu segundo álbum agora e, né, quero aí tá mandando um abraço e dizer que eu tô acompanhando também, pode crer, e era isso, e tchau. O programa A Hora está de volta. E aí, o web espectador está curtindo o nosso programa, já sabe o nosso canal, @programa A Hora Oficial, YouTube, Face, Insta, é esse o canal para você curtir o programa A Hora. E especificamente hoje, no programa A Hora Podcast Entrevistas. Sabe o que a gente vai falar? Bom, Camilo Bassols é um empresário no mercado de marketing e comunicação e atualmente é o CEO da Rádio Putz Grila, uma rádio online que tem conquistado grande sucesso entre os amantes de rock. Além disso, ele também é o CEO da BEMD Gestão Criativa, empresa especializada em desenvolvimento de identidades visuais e sites. Com uma visão criativa e estratégica, Bassols tem liderado a Rádio Putz Grila com grande sucesso, trazendo inovação, qualidade para os ouvintes e para o mercado de rádio online em geral. Com vocês, entrando aqui diretamente da Serra Gaúcha, Mr. Camilo Bassols. Seja bem-vindo, professor. Agora sim. Ah, que alegria! O que tu achou dessa apresentação? O óculos está dando super reflexo no meu óculos aqui. O que tu achou dessa apresentação agora aqui que eu fiz? Cara, sensacional. Fiquei esperando. Pô, quero assistir esse cara. Pô, Thiagão, prazer estar aí. Prazer estar aí no programa A Hora. Achei que eu ia aparecer naquela TV ali do fundo enquanto tu fala. Pô, fiquei até pensando assim. Pô, isso que bacana. E aí, Thiagão, estúdio aí, hein? Que categoria? Eu vi, tá de parabéns, fiquei até sem jeito aqui com o meu moletom. Camilão, na realidade aqui é tudo muito original. Quando a banda termina, a gente faz uou! E aí eu faço beijo do Thiago, mas eu que criei isso. Mas sabes que a gente tem que beber em boas fontes, né? É isso aí, com certeza. Eu podia estar me inspirando no Faustão e não deixar os convidados falar. Claro, muito bom. Ô, meu irmão, muito bom estar contigo, Camilo. Eu que agradeço o convite aí, meu. Prazer estar participando do programa A Hora. Segunda edição do programa A Hora, é isso? Exatamente. Na realidade, Camilo, está estreando um dos formatos que nós teremos no programa, que é o podcast cru com entrevistas. Né? Chamar gente interessante que tem a multiplicar com o público.
Porque de E a gente está ao vivo agora? Não estamos ao vivo, estaremos no ar terça-feira, gravado, né? Eu estou abrindo aqui para o público, gravado no sábado, e nós estamos indo para o ar na terça-feira. Porque, na realidade, Camilo, até explicando para o público por que não ao vivo ainda, nós estamos com um projeto iniciando. Para uma transmissão ao vivo, eu preciso de um investimento maior, então a gente prefere, no primeiro momento, para garantir qualidade e realmente os vídeos em alta qualidade, a gente prefere gravar e depois subir. Depois por isso que eu faço rádio, porque como tu deve ter notado o meu vídeo aqui, baixíssima qualidade, por isso que eu foquei mais no rádio. Sim, né, cara? A gente sabe que tudo que é com vídeo envolve investimentos maiores, né, professor? Sim. Mas me fala uma coisa, de que parte dessa cacholinha saiu? Eu vou fazer uma rádio na web. Eu vou fazer isso. Nenhuma parte dessa cacholinha aqui, na verdade. Na verdade, saiu da cachola do Pedro, né? O nosso diretor, nosso rei Pedro Fonseca. Ele que estava fazendo um curso na UBRA, curso de rádio na UBRA, e a PUTS foi o trabalho de conclusão dele do curso de rádio. Ele foi criar uma rádio web em 2006. 2006, ele estava se formando e criou a Putz Grila. Estamos aí com 17 anos, completando 17 anos agora em setembro. E aí o Pedro começou essa viagem como um trabalho acadêmico e aos poucos foram entrando outras pessoas, foi chegando mais gente, saindo gente, e começou a ficar caro, a gente teve que organizar para conseguir pagar os custos, e a gente teve sede, aluguel, reforma de telhado, a gente teve bastante coisa já na história da rádio. Hoje a gente está mais tranquilo nessa questão dos custos, porque está todo mundo online, né? Então está tudo mais fácil. E como é rádio, a gente nem câmera, não precisa... Sim. Você investiu nem em câmera, só o microfone. Sim, não, muito bom, né, cara? Brother, vamos voltar lá atrás. Quando iniciou a rádio, a internet, claro, já era uma realidade, com certeza, mas a questão de banda, né, sempre foi leve para o ouvinte, ou o cara tinha que ter uma conexão boa para conseguir realmente ouvir lá no início? Hoje tem até aplicativo, mas lá atrás... Mas sempre foi leve, sabe? A gente transmitia, no começo a gente transmitia 64K por segundo, então era uma coisa tranquila de ouvir. A gente já tinha internet legal, assim, em 2006 já tinha internet legal, já tinha internet de, sei lá, 10 mega, 30 mega, sabe? Então já dava para ouvir legal, sempre deu para ouvir. Seria complicado para a gente transmitir, né? Para vários lugares ao mesmo tempo, seria mais complicado a gente conseguir transmitir. Então a gente tem um servidor que a gente transmite para um lugar só, e esse lugar transmite para todos os ouvintes que se conectam. Muito bom, cara, muito bom. Hoje a sede da rádio é onde? Em todo lugar. Que legal. Estamos em todo lugar. A gente tem um navio, na verdade, né, no Canal da Mancha, e essa sede verdadeira é lá. Sim. Mas todo mundo transmite de diversos lugares por aí. Sensacional, cara. Me diz uma coisa, eu me lembro um tempo atrás, tinha um site que tu entrava e tu via de onde as pessoas estavam vendo o teu conteúdo na internet. Eu não sei se em algum momento chegou a fazer isso, para ver quantos países já, se fosse estimar, já acessaram a Putz Grila. Cara, posso dizer o número real, mas mais de 100 países, com certeza. Com certeza, mais de 100 países. Eu me lembro de que a gente falou quando chegou, não sei, mais de 50 países, não sei, agora não sei mesmo. Esse número eu não sei. Mas muitos países, assim, a audiência, claro, maior é do Brasil, tem bastante gente dos Estados Unidos que ouve, e de vez em quando tem Alemanha, tem Dinamarca, Itália, Espanha, Japão, tem uma ex-putzgrílica que mora no Japão, inclusive, ela divulga por lá a rádio. Então,
tem audiência do mundo inteiro, assim. Que legal, cara. A gente só transmite em português, né? Mas a audiência está espalhada. Essa vantagem, né? Na época já, né? Que a rádio surgiu, até essa foi uma premissa assim do Pedro, né? Desse projeto dele, foi que ela podia ser ouvida em qualquer lugar, né? Em todo o planeta tu pode ser ouvido. Pedro já foi envolvido com outros formatos de rádio antes, né? Já trabalhou em rádio antes, trabalhou na Pampa até agora há pouco tempo. Agora ele voltou lá na Pampa de Livramento, fazendo um programa de sertanejo, sábado de tarde, sensacional, vale a pena ouvir. É engraçado. É engraçado o cara da Rádio Rock fazendo um programa de sertanejo. Uhum. É engraçado, eu também trabalhei em vários shows no verão, eu fui no show do Tiaguinho, fui no show do Seu Jorge, fui em vários shows assim que não tem nada a ver com a rádio, sabe? Mas são os outros trampos que a gente tem e a gente acaba frequentando lugares mais inóspitos para nós. Cara, sabe o que você falou há pouco? Eu sou um negrão de... Eu não curto samba, nada contra o estilo musical, mas... Pô, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né, meu? É o meu caso. Cara, eu sou um canalha, né? Então, cara, eu não sou muito assim de... E é claro, a gente é o fruto... Sabe que o fruto não cai longe do pé. Meu pai e a minha mãe não eram muito do samba, de pagode, então eu cresci ouvindo mais ou menos o que eles ouviam, né? Que era música erudita. Não, mentira. Era música popular brasileira, mas não o samba e o pagode. E acabei não me identificando. Mas, por força de trabalho, em alguns momentos eu estava junto de shows ou de artistas. E, cara, falou assim, não, outro estilo que não seja muito que o cara curte. Eu fui a trabalho uma vez na Imperadores do Samba e era o Exalta Samba e o Tiaguinho. O Tiaguinho ainda era da banda na época. Cara, fiquei encantado. Por mais que não seja o estilo musical que eu ouça muito, mas a banda muito boa. Baita show do Tiaguinho, baita show. Fazendo música, entendeu, cara? E isso, no meu caso, é algo que conta muito. O cara tá fazendo música. Sim. Né? Cara, a gente sabe que a Putz Grila é uma referência em web rádio, ok? Mas a programação dela que traz músicas de muita qualidade. Em Porto Alegre, região metropolitana, nós tivemos, anos atrás, uma rádio que é uma referência no Brasil pelo que ela apresentava. Tu sabe uma super referência para nós também, claro. Tu sabe de que rádio eu estou falando? Com certeza, né? Aqueles enigmas. Super ultra referência para nós. A Ipanema, né, cara? Com certeza. Pô, Ipanema que nos construiu. Norteou. Na verdade, a Putz começou, né, como eu estava falando, nesse projeto do Pedro aí. E aí ele começou a chamar uma galera, todos os amigos dele que tinham coragem de fazer um programa na rádio. Ninguém tem informação nenhuma. O Pedro tem, claro, e alguns dos apresentadores também têm, mas na época, assim, ele chamava todo mundo, sabe? Eu conheci o Pedro num show do Ray Manzarek, do The Doors, em Porto Alegre, do tecladista do Doors, né, quando ele veio para Porto Alegre. Eu estava sem grana na época, assim, e eu queria muito ir nesse show. E tava todo mundo sem grana, a gente era jovem, né? Foi em 2006, 2005, talvez. Não, 2006, 2007. E a gente era jovem e sem dinheiro. E agora a gente é velho e sem dinheiro, né? Mudou. Aí que eu me refiro. E aí aí tinha esse show, era no Pepsi on Stage. E eu conheço bastante gente do meio, assim, desde sempre, tanto de rádio quanto de publicidade. E eu, preciso conseguir ingresso, né? Preciso conseguir ingresso. Eu pedi para absolutamente todas as pessoas que eu conseguia que de alguma forma poderiam conseguir ingresso para mim, e ninguém conseguiu até o último dia. No último dia, 4 pessoas me ligaram me dizendo que tinham conseguido um par de ingressos para mim. Daí eu peguei todos os ingressos que eu conseguia e distribuí todos os ingressos que eu conseguia. Eu estava com 6 ingressos antes do show. E um deles foi para o Pedro, que o Pedro e a namorada dele na época não tinham grana para os dois ir. Ela já tinha comprado ingresso e ele não tinha ingresso.
E daí eu fui numa concentração na casa de um amigo que tinha programa na rádio, o Muri, famoso também como Seu Cócio. E ele tinha programa na rádio, na PUTS. E eu fui lá, e daí o Pedro chegou lá, foi o dia que eu conheci o Pedro, eu já conhecia a PUTS por causa do Muri. E foi o dia que eu conheci o Pedro, e o Pedro não tinha ingresso para ir no show, e ninguém tinha dinheiro nenhum, mas eu tinha um monte de ingresso, daí eu dei o ingresso pro Pedro. Daí eu virei amigo do Pedro e comprei, né, uma parte da Putz Grila com esse ingresso aí do Raymond Zang. A vida é cheia de oportunidades. É. Não, na verdade, logo em seguida, esse nosso amigo em comum, na verdade, logo em seguida viajou para fora, foi fazer mestrado, doutorado, alguma coisa fora do Brasil, e o horário dele liberou na Putz, para ter uma ideia. Nessa época, a Putz tinha todos os horários preenchidos, assim. O Pedro tinha programa todas as tardes, a tarde inteira, programa chamado F5 Atualize-se. Muito bom nome, inclusive, sempre gostei muito. E tinha programa de dance, tinha programa de música nativista todas as manhãs. A manhã inteira, a irmã do Pedro acordava às 6 da manhã lá em Uruguaiana e fazia um mate e mandava bala. A manhã inteira tocando música gaúcha e música de festival e tal. Super legal o programa dela. Então a Putz tinha programação o tempo todo. E o Muri saiu fora, né, para ir fazer o mestrado dele e me disse: assume lá no meu lugar. Tá. Daí eu assumi, né, entrei lá na Putz Grila em 2006 e era no apartamento do Pedro. A mesa que a gente usava lá é a mesa que eu uso aqui hoje, estou olhando para ela agora. Os computadores eram umas carroças, mas a gente apareceu no radar da TVE, a gente apareceu em umas coisas naquela época que foi super legal. E a gente começou a ter uma audiência assim, de ligaram os caras do Detonautas, eu acho, ligaram da Sony Music, ligou pro Pedro. Ele atendeu o celular assim: aqui é da Sony Music, gostaria de falar com o Pedro da Rádio Putz. Ele: puta, o que será que aconteceu, né? E aí eles eram agentes dos Detonautas e queriam marcar uma entrevista para os Detonautas. Acho que eram os Detonautas. Os Detonautas foram na casa do Pedro. Aí eles foram entrevistados lá no quarto do Pedro. Era uma viagem essa época, né? Era o quarto do Pedro, a gente chegava lá, tava a cama bagunçada, tinha que recolher a cama dele, guardar a cama, o cara tinha programa, o porteiro abria o apartamento do Pedro para todo mundo. Era uma viagem, putz, grilo. Teve seus momentos já, assim, grandes momentos. Daí de lá a gente saiu. Vou te deixar falar um pouco aí também, tô falando muito. Senão eu vou me dar toda a história, daí é melhor ter interferências, né, para o cara ser meio guiado. Eu vou dar um salto lá no início. De onde nasce o nome Putz Grila? Da falta de nome. Da falta de nome, na verdade. Não tinha nome. E aí o Pedro precisava do nome, e daí alguém falou Putz Grila, não tem nome. E, tá, vamos de Putz Grila. E ele gostou de Putz Grila e foi embora de Putz Grila também até hoje, né? A Rádio Putz Grila, a Rádio Rock de verdade. E o ícone? Quem que escolheu? O que ele significa? Não significa nada. Significa o que cada um quiser. Não fui eu que criei. Quem criou foi a Mari, atual esposa do Pedro, na época, amiga do Pedro. A atual esposa do Pedro foi ela quem fez a primeira marca da Putz, foi ela quem fez a bola, principalmente ali, o viajódromo, como alguns chamam, o olho, como alguns chamam, o disco de vinil e o CD. Nossa, já ouvi cada coisa para aquilo ali que tu não imagina. Existem teorias da conspiração em torno. Isso, quando vê tem. Mas tem uma coisa que a gente fez recentemente aí que as pessoas não notam, né? Antes o logo, a bola preta era virada para a esquerda e para cima. Ela era para a esquerda e para cima, para quem está me vendo. Sei lá, para a esquerda e para cima. E agora ela é para a direita e para cima, para o alto e avante. Olha aí, cara. Essa foi a mudança na marca no ano passado. E ele tinha antes em cima da bola, tinha um Putz escrito assim. Não tem nada aqui com esse logo. Eu tenho no computador aqui, eu posso mostrar. Não vou mostrar. Quem quiser olhar, tem por aí. Procura aí Rádio Putz Grila no Google, que vai achar todas as imagens. Tem imagem antiga. Então, cara, o cara já está vendo agora. O cara está vendo agora.
Então, mostra aí. Antes primeiro era bola com putz escrito por cima, e daí embaixo tinha o rádio Putz Grila. E essa marca foi criada pela Mari, atual esposa do Pedro. Sim. E depois, quando a gente participou do projeto RIP, aquele Resting Playlist, que é um projeto que grandes ídolos do rock estão escutando depois da morte. Estou lendo aqui agora, que eu tenho 2 posters aqui, um do Jim Morrison e um do John Lennon, desse projeto. Sim. Que também foi um projeto muito legal que a rádio fez. Que a rádio fez não, na verdade, que a rádio foi presenteada com esse projeto. Porque assim como os guris que estavam aí antes, que estavam falando sobre os projetos de coração, assim, né? Os projetos que eles se dedicam sem envolvimento financeiro. Esse projeto RIP foi uma coisa meio assim, foi uma grande agência de Porto Alegre que desenvolveu esse projeto, e só que o cliente deles da época, não vou te dizer, não vou me lembrar do nome, porque eu nunca me lembro, daí eu fico tentando, não consigo. Mas é tipo um Deezer, Spotify, um negócio desse que tinha, que era mais local, assim, e eles não aprovaram esse projeto, que consistia em falar com uma maior médio em atividade no Brasil, a Carmen Tiepolo. Ela tem um centro de mediunidade, não sei exatamente o nome, mas lá no Paraná, se não me engano, perto de Curitiba. E eles foram para lá, entrevistaram ela, e ela entrou em contato com 10 grandes figuras do rock: John Lennon, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Renato Russo, Raul Seixas, Dinho dos Mamonas e mais alguns, Janis Joplin. E ela entrou em contato com eles e eles fizeram playlists das coisas que eles mais gostavam, das que estavam rolando aqui na Terra relacionadas ao rock. Então, as playlists são bem interessantes, os programas foram apresentados pelo Carlinhos Carneiro, eu participei de todos, eu e o Gilberto Six participamos de todos, o Six acho que falhou em um, e sempre tinha um convidado relacionado ao artista em questão. Tipo, no Jim Morrison, o artista foi o Deluce, que junto com o Six fez vocais da uma banda de Doors, Back Doors Band, eu acho. Do John Lennon foi o Edu Conte, que hoje é astrólogo, e bruxo, mago e tudo mais, e que manja muito de John Lennon e tal. Ele não foi o John Lennon que ele fez. Bom, enfim, cada um teve o seu convidado, e o Carlinhos Carneiro apresentou com maestria. Nós fizemos tudo lá na Loop Reclame, do glorioso Edu, que era da Ipanema, né? Edu Santos, grande figura, com edição e mixagem de Nando Endes, o baixista da comunidade Ninjitsu. Então era um time de primeiríssima linha. A galera lá da agência também, totalmente foda, assim. E no final acabou rolando, eles acreditavam, essa ideia caiu no nosso colo, assim, me chamaram lá para me apresentar a ideia e ver se a gente topava entrar nessa, porque o Edu indicou a gente, porque o cliente não tinha aprovado, mas os caras acreditavam muito na ideia e queriam tocar adiante, porque eles tinham esperança de ganhar um festival que ia rolar no ano seguinte, e eles precisavam do cliente, a gente acabou sendo o cliente. Foi um projeto incrível, eles ganharam todos os prêmios que eles puderam com o nosso projeto. Todos os prêmios, não, eles ganharam um prêmio super legal, assim, que eu não sei o nome, né? Mas eles ganharam um prêmio super legal com esse projeto. E a gente, nessa época, assim, foi calculado o investimento em mídia, tudo que gerou, sabe, em todos os lugares que a gente apareceu. A gente apareceu em jornais e coisas. Eu dei entrevista para Jornal da Bahia, umas coisas, as pessoas me ligavam para saber do projeto RIP, sabe? Então, chegou a, sei lá, $800 mil, uma coisa assim, o investimento que a gente teria feito para aparecer tanto quanto a gente apareceu. Foi um lance meio absurdo, assim. E foi isso, o projeto RIP. Foi uma coisa muito massa que rolou aqui, que chegou até nós através de um dos grandes caras da Ipanema, né? Isso é muito legal. Sabes que os artistas,
os artistas no rock gaúcho, né, conhecem, referendam, agradecem a possibilidade de estarem sendo lembrados, sendo entrevistados pela Rádio Putz Grila. Isso é muito legal, muito interessante. Isso aí é a certeza de que o trabalho de vocês foi bem feito, né, Camilo? Isso é muito legal. A gente meio que nasceu junto com uma geração de bandas aí, né? Vera Louca ali, aquela galera Bideobaldi, Cachorro Grande. Acho que foi mais ou menos nessa época aí que eclodiram, assim, e foi a época que a gente também apareceu, né, de alguma forma, e criamos uma amizade, assim, com muita gente da cena rock aqui de Porto Alegre. A gente teve um estúdio dentro da Marquise 51, né, por longos anos a gente teve esse estúdio dentro da Marquise 51. Então lá a gente conviveu com muita gente. Lá os programas, o que era? Era só um escritório ou havia programas transmitidos? Não, lá era a rádio mesmo, assim, a estrutura da rádio era lá. A gente tinha uma sala na Marquise 51 que era a rádio. A gente alugava uma sala deles. No primeiro momento era a sala da frente, que tinha uma varanda, assim, uma sacada, que era uma baita sala. A gente chegou a fazer um palco dentro da sala, rolou aniversário da rádio ou o Dia Mundial do Rock com acústicos e valvulados lá dentro, sabe? O Malenotti tem vinheta gravada, Dali, Rádio Putz Grila, gritando no microfone lá, tocando Up in Smoke, sabe? Junto com outros músicos de outras bandas, assim, porque foi uma festa que rolou. Não me lembro agora se era aniversário da rádio, aniversário da Marquise, ou o Dia Mundial do Rock, ou tudo isso junto. E foi uma super festa que rolou lá na Marquise. A gente tinha um palco dentro da rádio, rolou show de todo mundo. Acho que Luciano Leães tocou também, sabe? Teve bastante gente super legal que passou por lá, e sempre teve bastante gente super legal que passando pela rádio e apoiando a rádio também e reconhecendo a rádio, né? Porque para nós acaba sendo o mais importante, né? Ter esse reconhecimento dessas feras aí que mais ou menos nasceram junto com a gente. E do Das Véias também, né? Porque, tipo, eu chego no Dub, assim, não sei se conhece o Dub Studio ali na Cidade Baixa. Sim. O Heron dos Replicantes costuma estar lá. E, tipo, eu chego no Dub e o Heron, e aí, Camilo, não me cumprimentou, qual é que é? É uma coisa assim que é legal, sabe? Teve um evento nosso também que o Marcelo Birk chegou e veio me falar, o Marcelo Birk da Graforré, né? Para quem não lembra. E ele veio... E aí, Camilo, lembra de mim? Porra, cara, eu lembro de ti desde que eu tinha 15 anos, cara. Como assim lembra de mim? Como é que tu te lembra de mim? Não ao contrário. Então é muito legal esse reconhecimento, assim, tanto que acaba resultando no credenciamento da rádio, né, para vários shows, acesso a backstage, né, entrevista com os músicos, sabe, participar lá da bagunça no camarim, tudo, faz parte, né, e é legal que todo mundo goste que a gente esteja por lá também, né, e fazem questão de aparecer. Acho que é uma coisa recíproca e bonita que rola aqui entre a rádio e as bandas locais, inclusive as bandas mais novas, né, que mandam som aí para a rádio. Quem quiser mandar som para a rádio pode mandar lá no radioputzgrila@gmail.com, ou pode entrar em contato por qualquer lugar que a gente esteja aí, no Instagram, no Facebook, todos os lugares a gente está. No TikTok a gente não está, a gente devia estar, mas a gente não está, porque a gente é velho do rock, né, velho do rock não está no TikTok. Não, é uma rateada massa, mas enfim, né, é muita coisa. Fazer uma dancinha no TikTok, Camilo. Acho que vou estrear então, né? Já que tu sugeriu, acho que vou... Camilão, a gente vai fazer uma paradinha e já volta com o nosso bate-papo. Bloco comercial. Fica aí. Já voltamos. Você está assistindo o programa A Hora. Já voltamos. Viajar é tudo de bom. A
Transfer Gramado é especializada em transporte executivo para os mais variados destinos na região sul do Brasil. Confira Transfer Gramado, o seu transporte qualificado na região metropolitana. Entre em contato e solicite orçamento. Transfer Gramado. Reforma é tudo aquilo que você foge. Barulho, pó, surpresas negativas. Mas com a Proximarte é diferente. A Central de Serviços Aproximarte traz para você uma equipe de profissionais treinados, qualificados, que vão trazer o resultado que a sua reforma precisa. Venha fazer seu projeto conosco, conheça nossas soluções. Solicite um orçamento no telefone 51 99233 1516. Aproximarte. Eu tenho 6 aninhos. Eu tenho só 4 aninhos. Tenho 10 aninhos. Só 4 aninhos? De Padre Cacique. Para que os nossos moradores sobrevivam e continuem com a gente por muitos anos, precisamos da sua ajuda. Doações para a conta do Banrisul, agência 0845, conta corrente 0606-695409. O programa A Hora está de volta. Você está conectado aqui no programa A Hora. Eu sou o Thiago Marques Ugirtes, que apresento esse programa para você, sempre falando com pessoas legais, com um bate-papo interessante. Você já sabe que ao longo do nosso programa tem espaço para a sua mídia, para a sua empresa, para os seus serviços serem divulgados. E com esse anúncio, você vai estar auxiliando o Asilo Padre Cacique, a Kinder ou a Associação 1+1. Então, venha participar desse projeto, traga a sua empresa para falar com o nosso público. Eu quero te informar que no dia 24 do mês corrente, nós estamos estreando o Clube do Livro do Programa Hora. É isso aí, o Clube do Livro do Programa Hora vai estar trazendo obras relevantes para a sua formação, para o seu desenvolvimento pessoal. É mais um programa, é mais um serviço que nós estamos trazendo. Nós estamos iniciando esse projeto no dia 24/5. Você vai ver nas nossas redes o anúncio divulgando isso, com a Kelly Magnus, que é da Universidade Carnegie, porque nós vamos estar abordando no primeiro parte do nosso programa um livro relevante do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é realmente um clássico para todas as pessoas que querem se desenvolver, aumentar a sua habilidade de captar clientes, se relacionar com pessoas. Essa é uma obra de referência, um grande best-seller. E o nosso Clube do Livro estreia abordando essa obra. Dia 24/5, nos nossos canais. Vai nos seguindo, vai acompanhando. Nós estamos hoje com ninguém mais, ninguém menos que Camilo Bassols. Diretamente de onde, Camilo? De onde Caxias do Sul, direto de Caxias do Sul. Essa é a magia da internet. Passando um friozinho aqui. Cara. Aí sempre é mais frio, né, Camilo? Sempre é mais frio. Aqui é sempre mais frio do que qualquer lugar, eu acho. Tu és natural da onde? Eu sou de Porto. Você é natural de Porto Alegre? Colorado de Porto Alegre, tomando 1-0 agora. Acabei de olhar aqui, foi olhar a temperatura e descobri. Né? Nasci em Porto Alegre, vivi em Porto Alegre até os 43 anos. Depois vim morar aqui. Faz 2 anos que eu moro aqui só. Que legal, cara, que legal. Porto Alegre, tu era de qual bairro? Eu nasci no Menino Deus
eu morei, minha fase, nasci e morei até os 20 anos no Menino Deus, ali perto do Marinha, ali perto da Getúlio Vargas. E depois eu me mudei para Glória, onde eu passei uns 10 anos, mais ou menos, ali na Glória, que foi a época da faculdade, morava com os colegas e tal. Depois minha ex-mulher foi morar comigo lá, uma casa que era da minha avó, a casa que eu já tinha frequentado bastante, assim, uma região que eu já tinha frequentado bastante. Eu morei lá, acho que uns 10 anos. E depois eu fui morar no Nonoai, casado, onde eu tive meu filho, e depois me separei, depois arrumei uma caxiense e vim morar em Caxias. Muito bom, cara. Sabe que tu morou em bairros que eu curto muito em Porto Alegre. Em Deus, Glória, a minha família é da Glória, né? Depois foi morar no interior. E o Nonoai também, até pela proximidade com Glória e com o próprio Menino Deus. Aliás, Porto Alegre é sensacional. Olha, Camilo, eu quero te dizer que mensalmente vai ao ar a nossa revista eletrônica. Quero que tu acompanhe, porque nós temos uma série de colunistas e entre os quadros que tem no nosso programa, nós temos um que o nome é Porto Alegre é o que há, onde nós apresentamos locais de Porto Alegre, pontos turísticos, valorizando a capital dos gaúchos. Tá um conteúdo muito legal aí esse programa agora, hein? Tá muito abrangente, tá muito legal. Legal, cara. Obrigado. Camilão, me diz uma coisa. Como que tu observa a Putz Grila? Ela tem raízes no rock, né? Isso está dado, né? É a rádio rock de verdade. Como que tu observa o movimento da música brasileira hoje com relação ao próprio rock mesmo, né? Tu ouve algumas bandas mais novas que estão chegando aí? O que tu tem curtido? Tu tem olhado para o cenário musical que está chegando agora? Como é que está esse movimento para ti? Cara, ultra novas, assim, eu não costumo ouvir bandas internacionais ultra novas. Eu costumo ouvir bandas nacionais, regionais ultra novas, tipo bandas que lançaram ontem um single, eu já ouvi, sabe? Por exemplo, a Bike, eu ouvi o disco da Bike antes, olha só, que direção de onda, hein? Cara, me mandaram o disco antes para eu ouvir, sabe? Super legal o disco novo da Bike. Não tive a oportunidade ainda de bater um papo com eles depois do lançamento, mas muito bom o disco, assim. Então tem bastante banda local que eu acabo ouvindo por causa da rádio, né? E por causa dos programas dos guri da rádio também, né? Principalmente ali o China e o John, que fazem programas mais da cena independente, assim. O teu programa também eu costumo ouvir algumas coisinhas que eu não conheço. Mas internacional, assim, eu ainda estou naquela vibe de ouvir Arctic Monkeys, sabe? De ouvir Franz Ferdinand. Ainda tô naquela época ali, não cheguei não tô tão atual assim. Mas é uma época boa, né? É boa. Acho a última que eu consegui aceitar como boa até hoje. E tem uma consistência. Imagine the Dragons, aí já não. Já degringola. Mas eu não curto muito, né? Nada contra, mas não é mais a minha pilha, assim, não. Ainda não, pelo menos, né? Porque na época da Arctic Monkeys também eu não gostava muito. Do Alex. Cara, o que eu noto, assim, as grandes bandas, do meu gosto, né? Tinham peças marcantes. Rolling Stones, Mick Jagger, e aí vai, né, cara? O Led Zeppelin, o Robert Plant, né? Cara que representam a banda. Tu vê o cara que lembra da banda e lembra da obra. Hoje eu noto no cenário musical que tem uma falta disso. Não sei se é porque hoje a IA está compondo? Não. Eu acho que a gente muda nossos olhos, né, para tudo isso que está acontecendo em volta da gente. Assim, a gente não consegue mais. Tipo, a mesma coisa que acontece com o jogador de futebol, por exemplo. Né? A gente era criança, a gente olhava os jogadores de futebol assim, quero ser que nem o Romário, quero ser que nem.
sabe? E hoje em dia tu olha assim, pô, esse cara não tá jogando nada, sabe? Tu já vê ele como um ser humano, ele não é mais um super-herói. Eu acho que tem isso também, sabe? Não tem como nós achar que o Dinho Ouro Preto é um super-herói, sabe? Não tem como. Não rola, sabe? A gente via. Tanto que até já estão umas coisas que a gente ouvia na nossa adolescência, assim, a gente meio que regula de idade, eu acho. A gente ouvia na nossa adolescência, tipo Guns, tipo Nirvana, isso já são clássicos do rock, sabe? O Fighters já é um clássico, sabe? Que tá aí nativo ainda, sabe? Então, eu acho que a gente vai crescendo, a gente vai envelhecendo e as coisas vão se tornando clássicos, né? Novos clássicos aí. Acho que a gente tem que estar sempre olhando, assim, né? Não digo nem estar atento, mas estar aberto a ouvir essas coisas novas, assim. Sim. Sabes que eu tenho o prazer de ir nas redes, no Google e tal, ouvir bandas novas de fora e daqui. Eu gosto muito disso. Eu gosto da surpresa, entendeu? Aí eu tô ouvindo aquilo ali e digo, pô, que som é esse? Aí vou atrás da obra do cara. Eu gosto de garimpar isso. Mas hoje, cara, tem uma banda que relativamente nova, que eu curto muito, até eu quero saber se tu conhece um pouco o material deles, que é o Cage the Elephant. Eu acho sensacional e uma obra consistente. Já tem uma identidade lá. Conheço bem pouco. O pouco que eu conheço eu gosto, assim. Gosto, mas é uma banda já antiga, né? Uma certa rodagem. Antiga, 2010, eu acho, por aí. Sim. Eu acho que já vem de um tempinho aí. Já acho que se encontra mais nessa leva de bandas ali que eu estava falando, mais dos anos 2000 ali, do Arctic Monkeys, do Strokes. Strokes eu gosto bastante. Cara, há pouco eu te falava com os guris ali sobre algo que eu acho sensacional e eu vejo até no mundo da música muito comum. Ouvi uma história de uma banda que o nome é Parcels, né? Os caras, se não me engano, são australianos e tal. Eles entenderam que para o som deles, que era tipo um Jamiroquai, assim, uma outra pegada, mas aquela praia, eles teriam que estar em Londres. Imagina, outro continente, né, cara? Cara, eu vi numa resenha em algum lugar que eles alugaram um apartamento que daria para 2 pessoas e morou todos 6, 7 da banda por um ano, tentando, até que eles conseguiram contrato com gravadora, conseguiram bailes para tocar, e aí começou a rolar a grana. Tem que ter muita transpiração e paixão, né, cara, para a coisa acontecer. Não tem fórmula mágica, né? Infelizmente, não tem fórmula mágica. Até eu estava conversando esses dias aí, esses grandes caras aí que eu assisti shows agora no verão, Gustavo Lima, por exemplo, sabe? Um cara que eu nem gosto dele, assim, né? O que importa eu gostar ou não? Mas faz um baita show, assim, sabe? Um cara profissional, um cara que conversa com o público, tocou 3 horas e 40, a galera tava reclamando que durou pouco o show dele, cara. 3 horas e 40, tu tá de brincadeira. Quantos shows tu foi na tua vida de uma banda só que tocou 3 horas e 40? Nenhum, cara. É muito tempo. O toca 3 horas e 40. Então tem um profissionalismo, assim, sabe? Os caras trabalham para estar onde estão, né? Agora tem esquema, né? Tem, como é que é, sigilo do cachê dele, tem um monte de rolo aí também, mas não dá para dizer que o cara não é trabalhador, assim, no sentido de entregar o que ele tá disposto, né, o que ele se propõe a entregar. Eu vejo que nessa área dele, o sertanejo universitário, como digam, que virou quase uma música pop sertaneja, né? Eles têm uma lealdade entre eles se ajudam, se chamam para especiais, levam para turnê, que às vezes me parece um pouco, não sei se é a tua percepção, que poderia ter mais lá no rock nacional, as bandas estarem mais juntas e se fortalecendo. Eu não vejo o mesmo movimento, né, de estarem tão juntas. Eu não sei se porque talvez cada banda de rock tenha que ter mais uma bandeira com seu estilão, com seu diferencial, e no sertanejo é relativamente meio parecido as músicas, o estilo.
Não sei se esse é o motivo para isso. Eu acho que a gente nota isso no sertanejo porque eles têm uma visibilidade muito maior, né? Acho que isso rola também no rock, com certeza. Rola as famosas panelinhas, né? Que tu vê duas bandas se apresentando meio juntas, assim, na mesma cidade. Rola de fazer os festivais sempre da mesma galera, sabe? Tem um festival num lugar que é sempre os mesmos, outro no outro lugar que é sempre... O da Putz Grila, que é mais ou menos sempre os mesmos também, né, cara? Porque são os amigos, né? Tu vai chamar quem? Tu vai chamar os brothers ali. Porque a gente não... Muitas vezes esses festivais aí não dão grana para quem está produzindo, esses festivais não dão grana para quem está participando, muitas vezes a galera tem que levar equipamento, sabe? É um lance bem assim, colaborativo, eu diria, sabe? Não é nenhuma exploração de ninguém, assim, nós estamos lá trabalhando para divulgar a rádio, a gente chama os brother que tem banda para tocar lá, para divulgar também. Eu gostaria de pagar todo mundo, né? Mas a gente tem que fazer essas coisas assim, né? A gente também não tira dinheiro da rádio, a gente não bota dinheiro na rádio, a gente não... Nada, sabe? A rádio está aí só para divulgar tudo que puder divulgar, de preferência relativo ao nosso amado rock and roll. De preferência, olha aí, estamos abrindo, hein? Estamos abrindo. Estou me sentindo... todo movimento já de preferência. Como assim? Que alegria. Camilão, numa das chamadas da rádio, vocês convidam pessoas para terem programas da rádio, né? Pessoas que tenham conteúdo, queiram fazer. Como é que funciona isso? Quem quiser estar junto da rádio, como gerando conteúdo alinhado com a rádio, como é que a pessoa deve proceder? Entra em contato com a gente aí por qualquer lugar que a gente recebe, todos os contatos a gente recebe, se a gente não responde é porque a gente não respondeu mesmo, porque a gente vê, a gente recebe, não dá nada de errado, tudo chega aqui, mas às vezes a gente não responde, daí me desculpem. Dá dica, como é que tu tem ouvido aqui na Rádio Putz Grila, como é que tu chegou na Rádio Putz Grila? Eu? Me mandou uns 4 áudios de 3 minutos e meio falando sobre o teu projeto, falando sobre a Rádio Putz Grila, tu conhecia e tal. É isso aí, sabe? Foi um papo legal, estamos aí na parceria até hoje, né? Então não tem muito critério, assim, tem que ser voltado ao rock. Olha só, nós estamos muito modernos, hein? Voltado ao rock, não é só rock de verdade. Então, estamos mudando, os tempos estão mudando, nós estamos mudando também. Muito bom. Camilo, muito obrigado por tua participação no nosso primeiro programa Hora Entrevistas, que é aquele nosso velho podcast batendo papo com quem interessa, e você está aí no nosso programa de estreia. Muito obrigado, Camilo. Quer deixar uma alô para a galera? Eu que agradeço. Deixar um abraço para todo mundo aí. Muito obrigado de participar desse programa aí. Vida longa o programa. Tomara que dê tudo certo aí. Eu já vi que está tudo bonito, tem tudo para dar certo. Então, agora é só trabalhar, né, meu? E conta comigo aí, meu. Sempre que precisar de alguma coisa, sempre que precisar bater um papo aí, tô na área. Conta comigo. Muito obrigado, seu Camilo Bassols. Meu irmão, um grande abraço. Estou te agradecendo mais uma vez. E a galera que quer curtir a rádio, qual os caminhos para ouvir a rádio? Tem um site, que é qual site, Camilo? radioputzgrila.com.br. Lá tem absolutamente todos os links. Lá tem o link para baixar o aplicativo para Android, lá tem o link para baixar o aplicativo para iPhone. Tem os links, tem todos os links estão lá no radioputzgrila.com.br. Isso aí, tem promoção direto com ingresso, vale a pena. E o cara pode... Na maioria dos lugares a gente é Rádio Putz Grila. Procura aí Rádio Putz Grila, Instagram, Facebook, tudo. Só no YouTube, que a gente não usa muito, é Rádio Web Putz Grila. Mas o resto tudo a gente é Rádio Putz Grila, tem Twitter, tem Instagram e tem Facebook. São os que a gente usa de verdade. Assim. Muito bom. Dom Camilo, um grande abraço, um beijo no coração. Valeu, meu irmão. Nossa, velho. Boa noite, boa semana, sucesso. Valeu, um grande abraço. É isso aí, o espectador. Nós estamos encerrando o nosso programa Hora Podcast Entrevistas, onde a gente vai estar batendo papo, como você viu agora com o Camilo Bassols,
falamos com o Arthur, com o Felipe, e você pode ser o próximo convidado a estar aqui no nosso programa. Eu vou me despedindo. Claudião, muito obrigado pela operação, nosso diretor aqui. Estamos encerrando o nosso programa. Tchau. Fui. Valeu.